Vamos lá. Então, hoje, pessoal, a temática, né, principal aqui da nossa palestra é, né, como ter prosperidade. Afinal, recebemos muitas mensagens, né, de fim de ano, estamos aí ainda em janeiro, né, começando o ano, mas só que muitas vezes não sabemos como fazer, né, para ter a real prosperidade, né, como que podemos fazer para isso acontecer na prática, tá? Deixa eu só ver se a gravação iniciou, ok. Então, o tema central, né, é como ter prosperidade, né? A grande chamada que eu gostei de utilizar essa palavra, mas no fim das contas é um planejamento financeiro na prática. Como fazer os conceitos fundamentais que muitas vezes, né, por falta, infelizmente, ali da educação financeira, acabamos não tendo ali, né, na escola, né, no nosso aprendizado ali do dia a dia, tá? Então, rapidamente vamos apresentar. Meu nome é Leandro Rodrigues, tá? Minhas redes sociais aí, quem quiser acompanhar, é só procurar aí por Leandro Mentor Financeiro, vocês vão me encontrar com certeza. Eu sou planejador financeiro há 7 anos, já atendi ali diretamente mais de 150 famílias, né? E crescendo, graças a Deus. Hoje eu sou formado pela Academia Serafim de Planejadores Financeiros e pela Agrão. A Agrão, brevemente aqui, é uma empresa do Grupo Primo. O Grupo Primo é o Primo Rico, o Thiago Nigro, né? O Bruno Perini, não sei se vocês conhecem. Mas o Grupo Primo é um grande ecossistema de soluções do mercado financeiro. E uma delas é o planejamento financeiro, tá? Sou graduado em tecnologia, né? Minha carreira iniciei ali na área de tecnologia, mas decidi fazer uma transição ali de carreira para finanças, exatamente porque via que era uma necessidade, né? Com amigos próximos e tudo mais. Minha carreira, né, de 16 anos ali na área de tecnologia, né, agora já estou aí há 7 anos, né, então não façam as somas, senão vocês vão descobrir minha idade, brincadeira. Hoje eu tenho 38 anos, sou casado, tá? Então essa é a minha jornada aí financeira, né, desde os 7 anos atrás, busquei me especializar para poder trazer soluções. E hoje eu quero começar, pelo menos dar um despertar, tá? Então é o grande objetivo desse nosso encontro. Então aqui, algumas fotos aí da minha família, para vocês saberem um pouquinho, né? Meus pais ali do lado esquerdo. Eu só não consegui habilitar aqui a opção para marcar aqui, mas enfim, lado esquerdo aqui é meus pais, né? A gente numa viagem, minha filhotinha aqui, tem uma filha hoje de 7 anos, minha princesa, né? Quando a gente tem filhos, né? Quem tem sabe que as nossas prioridades mudam, as nossas preocupações mudam um pouco, né? Novamente ali, eu e minha esposa e minha filha, meu pai, né? E aqui os pais da minha esposa também numa viagem bem bacana que a gente fez juntos aí recentemente, tá? Então, no fim das contas, é o que eu falo, planejamento financeiro, tudo que a gente vai falar hoje é o quê? É para visar conquista de objetivos, projetos e sonhos e poder aproveitar o que tem de melhor, né? Que o dinheiro não compra, né? Mas a gente sabe que o dinheiro ele é uma ferramenta para a gente conquistar a coisa, né? Não o fim, né? A gente para conquistar. Então, vamos lá. Então, planejamento financeiro, né? É o primeiro, é a base, né? Planejamento / educação financeira é o que todos deveríamos ter desde lá da nossa infância, tá? Por que o planejamento financeiro? A partir do momento que a gente tem o planejamento financeiro, a gente sobe um degrauzinho, que é o conhecimento e a educação. Depois, a gente vai para a consciência, a gente começa a criar uma consciência financeira, tá? Se por acaso alguém não estiver me ouvindo bem, alguma coisa, se puder me mandar ali, eu tô tentando acompanhar aqui pelo chat, se caso estiver ruim, alguma coisa assim, tá? Eu agradeço se puder avisar, obrigado. Então, a ideia é criar uma consciência, começar, né? Porque a consciência financeira eu falo que ela é sempre em expansão, tá? Para poder tomar melhores decisões, né? O que é decisões mais inteligentes? Saber como que está ali. Quando a gente tem uma consciência maior, naturalmente tomamos decisões melhores e, consequentemente, realizamos mais objetivos e projetos de uma forma sustentável. E aí a gente vai ter melhores resultados, foi o que eu acabei de falar, tá? E, por fim, né, tudo isso aqui é para chegar ali no alcançar sonhos e objetivos, tá? Então cada um vai ter os seus. Tem gente que quer viajar, tem gente que quer curtir mais a família, tem pessoas que querem se sentir mais livres, ter mais liberdade, enfim, cada um vai ter os seus, né? No fim das contas, isso é muito particular. Mas isso é muito importante, a gente saber o que a gente quer também, tá? Legal. Eu gosto de uma frase aqui do Albert Einstein, né? Que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará para o seu tamanho original, tá? Então, tudo que a gente aprende, né? Hoje, o que vocês vão ouvir aqui, com certeza, vai ser uma explosão aí na mente de vocês, vai ser muita coisa bacana aí para vocês refletirem e pensar, tá?
Aí vamos lá, casal. O casal não, desculpa, pessoal. Não sei porque eu atendo muito casal, então às vezes vai sair essa fala. Então hoje a ideia é fazer uma dinâmica simples, tá? Você, né, pegar ali um papelzinho, né, um papel e caneta, e para começar, hoje você já faz o seu planejamento financeiro? Se fosse te dar uma nota para o seu planejamento financeiro, de 0 a 10, tá? Pode ser sincero, tá? Aqui não vai ter avaliação depois, mas é mais uma dinâmica para a gente poder conduzir essa conversa. Então, anota aí um número de 0 a 10 para o seu planejamento hoje, tá? Quem já tiver anotado, me dá um joinha aqui se puder aqui interagir para mim saber. Só dá um joinha, tá? Então aqui não tá valendo nota, mas acho que é legal ter essa dinâmica aí pra gente ir refletindo no decorrer, tá? Então uma nota de 0 a 10, tá bom? Pra gente iniciar. Beleza. Legal. Então, por que as pessoas, né? Isso é uma métrica que a gente usa. Por que as pessoas não fazem adequadamente o seu próprio planejamento financeiro? Falta de tempo, né? É um dos principais motivos. A falta de conhecimento e a falta de gosto pelo tema, né? Então, um dos 3 motivos geralmente são os porquês de não fazer o seu próprio planejamento. Aí, hoje eu quero trazer, né, os 5 ciclos da vida financeira, que eu acho que vai abrir, né, para a gente começar a introduzir. Eu sempre gosto de falar dos 5 ciclos, né? Para quem me acompanha nas redes sociais, ali nos status, enfim, eu até coloquei um vídeo recentemente falando sobre isso, tá? E exatamente para a gente trazer hoje para essa nossa reunião aqui, para essa nossa palestra, tá? Então, o impacto, né, das decisões em cada fase da nossa vida. Legal. Os ciclos da vida financeira. A gente tem aqui, né, uma visão geral: a infância, a juventude, a meia-idade e a aposentadoria. Então, a infância, né, que a gente fala aqui que seria ali o primeiro ciclo dos... Opa, só um minutinho que alguém pediu acesso aqui. Deixa eu só ver, para me liberar aqui só um minutinho. Desculpa. Opa, voltei aqui. Deixa eu voltar para a apresentação. Ok, beleza. Então a gente tem os 5 fases da vida. A infância, né, que a gente fala que seria ali entre os 0 e os 20 anos, tá? Lógico que isso daí às vezes adianta um pouquinho, mas enfim, é um dos ciclos. A juventude, dos 20 aos 50, a meia-idade dos 50 ali até os 65 e, teoricamente, a fase de aposentadoria ali a partir dos 65, tá? E todos nós vamos passar por elas sem exceção, tá? Isso não tem como por onde a gente correr, faz parte da nossa parte. Então, primeira, né, que a gente fala, a primeira grande fase da vida é a educação financeira, que deveríamos, né, ter lá na escola, né? Num cenário ideal, nos países mais envolvidos, né, por exemplo, Estados Unidos, isso já é tema básico na escola, né? Aqui no Brasil ainda está sendo introduzido, está começando aos poucos, mas pelo menos hoje já se é falado sobre isso ali na escola, tá? Então, a educação financeira, que seria essa fase dos 0 aos 20 anos. E daí a fase de acumulação, né, que é uma fase ali entre juventude ali, né, principalmente na juventude, que é acumular recursos, deveria ser, né, isso aqui, lembrando que deveria ser se soubéssemos isso desde lá da nossa infância. Rentabilizar, então é buscar fazer esse dinheiro trabalhar para você e render, né, então aquele juros sobre juros, tal dos juros compostos, né, então o dinheiro lá e ele vai trabalhando, né, se tem funcionário bom, é o dinheiro, né, trabalha 24 horas por dia sem reclamação, tá? A consolidação de tudo isso e depois preservar, né, tudo isso que você conquistou nesse período, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais. Então, aqui, na infância, o que deveríamos, né? Ter ali uma preparação acadêmica, né, para o mercado financeiro, do mercado de trabalho, desculpa. Conhecimentos fundamentais de finanças, né, deveríamos ter, né, dos 0 aos 20 anos. Conhecimentos dos projetos de vida e das escolhas, então, pensar um pouquinho, sonhar um pouquinho o que a gente gostaria de realizar. E o valor do dinheiro e o poder, né, dos juros compostos, né, que é o juros sobre juros, né? Então, o dinheiro ele vai rentabilizando e cada vez vai crescendo mais, tá? Então, deveria ser. E dos mecanismos, né, às vezes uma mesada, né, e o conceito ali de começar a manusear o dinheiro, deveríamos aprender nessa fase aqui, nessa primeira fase. Então, aqui, né, chegar aos 20 anos sabendo o que fazer com a primeira renda, deveríamos, né? A consciência de começar a acumular e fazer o dinheiro já trabalhar para você. Então a gente já deveria chegar nos 20 anos com isso aí bem desenhado, tá?
na juventude a gente tem aquela primeira faixa, né, dos 20 aos 35 anos, que seria, né, o início ali de poupar, de investimentos em educação, né, que também a gente se especializar numa área de atuação. E quais os objetivos? Então começar a ter isso mais claro, mais desenhado, tá? Então o ideal, né, seria acumular primeiro a massa crítica, né? Então o que é a massa crítica? Acumular os primeiros 1.000, 10.000, 20.000, 100.000, 200.000 para cada um na sua realidade, tá? Aportar, né, nesse primeiro momento, isso é uma coisa que é muito comum, que as pessoas às vezes acham que a rentabilidade, o melhor produto de investimento é o que vai fazer toda a diferença. Mas nesse primeiro momento, o mais importante é o quanto você pode guardar mês a mês, tá? Poupar, né? No fim das contas, guardar, logicamente investindo ali minimamente com qualidade, tá? Então, o aporte ele é mais importante do que a rentabilidade, tá? Então, isso é uma coisa que já é uma quebra de paradigmas aí quando a gente vai falar sobre esse tema, tá? A consciência de gastar menos do que ganha. Deveríamos já ter essa consciência muito clara, né, de sempre viver o que a gente fala de um degrauzinho abaixo, né? Se eu ganho 2.000, viver ali com 1.800. Se eu ganho 5.000, viver ali com 4. Enfim, né? Lógico que cada cenário, cada realidade, né? Eu sei que isso tem que ser muito bem adaptado, tá? Por isso que o planejamento financeiro é algo personalizado e individualizado. Mas aqui, conceitualmente, tá? Não sabendo a realidade de cada um de que estão aqui assistindo hoje, que ainda vão assistir, tá? A ideia é sempre viver um patamarzinho abaixo. Então, ganho 5, gasto 4, enfim, deveríamos, né, fazer isso. Ganho 10, gasto 8 e assim sucessivamente, tá? E o desafio, né, de acumular os primeiros 50 a 100 mil reais, né? E daí às vezes a gente se pergunta, poxa, já tenho mais que 35 anos, hoje ainda não tenho isso. Por quê? Porque a gente não teve educação financeira, tá? Beleza, mas conceitualmente o ideal teria sido a gente fazer isso. Aí já fica uma indagação aqui, né? Quem aqui é pai de família, né, mãe de família aí, né, vocês, pelo que eu tô vendo aqui o pessoal, que alguns eu conheço, né? Eu sei que tem ali. Então talvez nós não tivemos essa oportunidade, vamos dizer assim. Mas, por que não? Começarmos a incentivar isso para os nossos filhos, né? Então, provavelmente, né, os filhos, né, não tô vendo todo mundo que está aqui, mas acredito que ninguém tenha aí filhos acima de 35 anos, ou talvez sim, talvez não, tá? Não que não tenha, mas deve estar dentro dessa faixa aí da juventude, tá? Então já poderíamos ajudar nesse ponto também. Legal. Então, né, a ideia é o quê? O patrimônio dente de serra, né? Tem um conceito que a gente mostra em gráfico, né? Que o que acontece? No decorrer da nossa vida, é muito comum, né? Lógico, fazendo a nossa parte, a gente ir ganhando, aumentando a nossa renda no decorrer dos anos, né? Lógico que há controvérsia, mas em linhas gerais, se você fizer por onde, buscar ali ser um profissional qualificado, você vai ganhar mais, né? Então, se você ganhava lá no início, lá, né? É que nem eu, quando eu comecei a trabalhar, né? O salário mínimo era R$ 180 mês, era o meu salário da época. Então, depois, naturalmente, né? Graças a Deus, isso foi crescendo. Então, qual que é o problema? Que conforme a nossa renda cresce, né? Então a gente tem um gráfico que a nossa renda, né? Ela tende a estar sempre crescendo. Só que o problema é que por falta de educação financeira, nossos gastos também tendem a acompanhar. E a hora que a gente realiza um projeto um pouco maior, dá aquela descidinha no nosso patrimônio. Então guardou um dinheirinho, gastou. Guardou um pouquinho, gastou. Guardou um pouquinho, gastou, né? Então a gente fala que isso é o patrimônio dente de serra. E se continuar assim pelo resto da vida, que infelizmente é o que acontece com a maioria, chegar lá na frente não tem um patrimônio ali necessário para poder ter uma boa aposentadoria ou independência financeira, tá? E outro ponto grave é postergar o ciclo, né, de acumulação inicial. Então, não, quando eu ganhar mais, eu vou começar a guardar, né? A gente sabe que isso infelizmente é muito comum, né? Por quê? Porque temos essa tendência de achar que sempre ganhamos pouco e tudo mais, tá? Lógico que pouco é muito relativo, né? É que eu falei, eu sei que aqui eu não estou generalizando, tá? Sei que tem pessoas que vivem em extremos, então também, né? Mas aqui eu falo, a pessoa pode comprar um celular, né? Então talvez ela já tenha algum mínimo de acesso, né? Podemos pensar assim, né? Ok. Então, postergar, né? Então, se hoje eu tenho nada guardado, é hora de começar. Como? Aí a gente vai falar um pouquinho mais no decorrer. Se eu já tenho um pouco, como que eu posso melhorar isso, acelerar, ok? Então essa é a linha de raciocínio. Aqui
outro, né, daí seria uma faixa aqui dos 35 a 45 anos. Então a rentabilidade começa a fazer mais diferença. Então, teoricamente, se você já começou a fazer essa acumulação ali no início, daqui a pouco esse valor, né, esse dinheiro já vai estar trabalhando mais para você. Então a necessidade do aporte já vai quase equiparando, né? Então o dinheiro que você vai guardando, sempre que eu falar aporte, eu estou falando de quanto eu estou guardando, tá? Por mês. Eu sei que talvez esse termo aporte financeiro não é muito comum, mas o que eu quero dizer é o guardar, tá? Então aporte igual a guardar o dinheiro ali, pegar um pouquinho e guardar, investir, tá? Então a rentabilidade ela já faz um pouco mais de diferença, porque já tem um patrimônio ali e esse dinheiro já está rentabilizando. Então a ascensão profissional e da qualidade de vida, então, né, nessa faixa de idade, pensando, seria o ideal a gente estar nesse crescimento, né, estar crescendo profissionalmente. E ali, né, nesse cenário, a gente já tem geralmente múltiplos projetos de vida, entre carreira, filhos, nova casa, novo carro, enfim, né, já projetos ali. Quanto mais ganha, mais gasta. Daí é um dos perigos, né, que é muito comum de acontecer. São características, tá? Então, nessa fase aqui, continuar gastando tudo que ganha e não acumular é um erro grave clássico, tá? Não ter consciência do impacto dos supérfluos, né, os males invisíveis do orçamento. Eu explico. O que é isso? Resumidamente, sabe aquelas parcelinhas do cartão de crédito? É ali que vai dinheiro, né, vai gastos que às vezes a gente sabe o valor da fatura. Mas para onde está indo esse dinheiro? Né? Ter clareza, né? Para onde está indo? Isso eu gastei com lazer, isso eu gastei com isso, eu gastei com aquilo. Então você tem essa noção. Não necessariamente para cortar, né? Porque a gente pensa que o orçamento, não, eu vou sair cortando tudo, que eu não é isso. A ideia é você saber para onde está indo. Aí depois você vai avaliar, né? Com base num planejamento, se realmente faz sentido continuar gastando tanto com tal categoria, com tal gasto ali, tá bom? Mas é saber. Então não ter essa consciência, né? Porque é o mal invisível. Às vezes tem algum gasto ali, algum dinheiro que a gente fala que está indo pelo ralo. Gosto de dar um exemplo aqui, aproveitando. Um balde, né? Deixa eu ver o horário aqui para mim não me alongar muito. Um balde. Então esse balde, né? Que seria como se fosse a nossa carteira. Então esse balde está vazio. E a gente começa a despejar água dentro desse balde. No caso seria o dinheiro. Fazendo uma alusão aqui, né? Como se fosse ao dinheiro. Então, a gente vai enchendo esse balde. Mas, se esse balde, né, no caso da água, tiver pequenos furos, vai começar a ir água pelo ralo e você não está nem vendo. E com nossa renda, com o nosso salário, às vezes é isso que acontece. Às vezes a gente vai colocando, né, dinheiro nesse balde, mas tem gastos ali, que são os males invisíveis, e acaba indo dinheiro pelo ralo e a gente não está vendo, não sabe por onde está indo esse dinheiro. Então é basicamente isso. Então, então por isso que saber para onde está indo, porque você pode tapar esses furos no balde, né? E naturalmente esse balde ele vai transbordar e vai começar a sobrar dinheiro, tá? Então é mais ou menos esse conceito, vamos aprofundar um pouquinho mais. A meia-idade, né, que seria ali entre os 45 e 60 anos. O conhecido como final lap, né? O que é final lap? A última volta. Então se não fez nada até aqui, né, é correr atrás. Porque a fase ali da aposentadoria, né, da independência financeira, já está logo ali. Então, é um momento que geralmente já tem uma maior maturidade profissional, está numa fase de maior potencial de renda, né, geralmente, né, onde já está com uma renda um pouco melhor, e a preparação do patrimônio para a geração de renda passiva. Então, já deveria, né, pelos conceitos aqui que a gente está falando, isso aqui é a teoria, né, mas a prática a gente sabe que não é bem assim, mas a ideia é a gente saber o conceito inicialmente e poder correr atrás caso não tenha feito. Por quê? O ideal já deveria ser ter um patrimônio, né, um valor investido. O que é ter um patrimônio? Não um patrimônio físico, por exemplo, imóvel, carro, não nesse sentido. Ter um dinheiro já trabalhando para você, aplicado, investido ali em investimentos, né, com base no seu perfil de risco, coisa moderada, não tem nenhum problema, coisa conservadora, mas está investido e esse dinheiro já está fazendo mais dinheiro, tá? Resumidamente é isso. E um ponto principal aqui de atenção é a ancoragem, né, de qualidade de vida, incompatível com o patrimônio acumulado. É o que eu falei, às vezes a nossa renda vai subindo e a gente vai subindo o nosso padrão de vida de uma forma que vai acompanhando, né, ali a nosso aumento de renda. E às vezes a gente tem um patrimônio físico, às vezes patrimônio imóveis, carros, que às vezes estão muito acima, né, do que a gente
estaria dentro das nossas possibilidades. Por quê? Porque daí você tem, às vezes, o patrimônio, mas aquilo não está te gerando renda, né? Então isso acaba te limitando, né? Você não consegue ter esse efeito dos juros compostos. Porque, por exemplo, um carro, né? A gente sabe, em linhas gerais ele só desvaloriza, né? Lógico, tem usufruto no período, mas ele só desvaloriza, né? Então, isso não é um investimento que vai te gerar renda, dificilmente. Tirando quem trabalha com compra e venda de carro ou de imóvel também, tá? Então, estou falando de corretor de imóveis e vendedores de carro, por exemplo, tá? Estou falando de pessoas que usam bem para uso do dia a dia, tá? Então, a gente tem um patrimônio muito grande ali imobilizado, tá? Que seria um imóvel, uma casa, um terreno, e não ter uma parte, né, pelo menos investido ali. Então a gente acaba não tendo, né, esse patrimônio. E não aproveitar a oportunidade da renda mais alta para compensar, às vezes, né, o que não fez lá no início da juventude, ou ali naquela fase da juventude, que era onde deveríamos, né, talvez estar aportando um pouco mais de dinheiro, tá? Até aqui tranquilo, pessoal, estão me ouvindo bem, tá? Espero que esteja conseguindo extrair algumas informações daí. Legal. Aí, aposentadoria, né? Em tese, aqui é o momento de aproveitar, né, e da sucessão patrimonial. Sucessão, para quem não conhece, é basicamente a herança, né? De deixar ali, às vezes, algum patrimônio, tá? Para os herdeiros, tá? E isso pode ser ali financeiro, né? Mas deixar um legado. Porque imagina, se você fez uma vida ali bacana, no sentido de planejamento, se organizou, deu ali uma educação financeira para os filhos e netos, por exemplo, você pode estar deixando muito mais valor do que o valor financeiro, que é o legado. Você está passando o que? Essa estrutura, né, do planejamento, da consciência financeira. Então, mesmo você deixando R$0, vamos dizer assim, em valores, né, em espécie, você vai estar deixando esse legado, né, de aprendizado, de exemplo, de vida, né, de viver assim. Tá? Então, às vezes, isso vale muito mais do que o próprio dinheiro. Então, preparar o dinheiro para trabalhar para você, então já deveria ajustar o risco das alocações. Então, o que é a alocação? Onde meu dinheiro, qual caixinha, né, qual investimento eu vou alocar esse meu dinheiro? Então, é um momento que tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque você já está numa fase de vida ali de aposentadoria, né? Deveria estar ali nessa fase ali. Lógico que isso, hoje tem pessoas que trabalham até os 70, 75, sem problema, tá? Tô com saúde, tô bem, você pode continuar. Mas, se você precisar, por qualquer que seja o motivo, ou se você quiser, você tem a opção de escolha, tá? Então, isso é um ponto bem legal de a gente tocar aqui, que às vezes a pessoa fala, pô, eu não quero parar de trabalhar, eu gosto do que eu faço. Beleza. Mas só que a questão não é querer, às vezes é ter que parar. Seja por saúde, seja por algum outro tipo de situação, mas você tem a opção, você tem a liberdade de escolha. Ah, não, eu tô trabalhando porque eu quero, né? Eu tô trabalhando por hobby, né? Vou fazer uma coisa que eu gosto, mas já não dependo mais do meu trabalho, da minha renda ativa. Tá? Então é isso. Gerar o máximo de retorno acima da inflação. Tá? Então, o que é a inflação? A inflação é o tal do IPCA. Então, a gente, né, hoje, o nosso índice de inflação no Brasil é medido pelo IPCA. Se a gente fosse entrar aqui em algumas discussões, talvez não é o melhor índice para isso, mas é o que a gente tem como índice oficial, o IPCA. Então, sempre que falar de IPCA, é a inflação do período. Tá? Então, rapidamente falando sobre inflação. Você pegar R$10, né, guardar ali debaixo do colchão e depois de um ano você pegar esses mesmos R$10 e for no mercado, você não vai comprar a mesma coisa que você comprava um ano atrás. É isso. Então a inflação vai corroendo o dinheiro. Por isso que guardar, né, por exemplo, o dinheiro debaixo do colchão não é uma boa alternativa, né? Então a ideia é você investir esse dinheiro para quê? Para rentabilizar e sempre a ideia é sempre ser pelo menos acima da inflação. Então ele poder manter pelo menos o poder de compra do que era esses R$10 há um ano atrás, há 10 anos e assim sucessivamente. Tá? Otimização tributária e preparação para a sucessão patrimonial. O que é isso? Então tentar buscar, né, pagar o mínimo de impostos possíveis. E aqui não estou falando de sonegação, estou falando de otimização tributária, dentro das regras ali das leis, né? Enfim, a gente pagar o mínimo de imposto possível, às vezes já para fazer essa parte de sucessão patrimonial, de passar, né, ali os bens, os investimentos, enfim, já preparar isso em vida, fica muito mais barato do que após ali a ida, tá? Legal, aqui falei bastante. E qual que é o perigo? Não ter um maior volume dos ativos gerando renda, que é o que eu falei. Às vezes a gente até tem ali patrimônios imobilizados, imóvel,
carro, mas isso não está te gerando renda, não está te gerando dinheiro, né? O imóvel de moradia, tá? Não o imóvel de aluguel. O imóvel de moradia que você mora, se você for pensar em linhas gerais, ele está te tirando dinheiro do bolso indiretamente, né? Porque você tem que fazer uma reforma, uma manutenção, manter, né, ali a casa, enfim. Então ele não está te dando dinheiro, né? Pode ser, mas se eu vender e tiver um lucro, mas daí é umas variáveis que depende de outros fatores, tá? Mas em linhas gerais, o imóvel, o bem imobilizado, ele acaba te deixando ali um pouco refém. Se eu vender, eu tô rico, mas e se você não vender? Né? Enfim, se precisar do dinheiro para amanhã. Então essa venda às vezes pode demorar e tudo mais, tá? Então o ideal seria, né, ter uma boa quantidade de ativos gerando renda. O que é isso? Investidos, né? Aplicados ali dentro do seu perfil de acima do que você tem de bem imobilizado. E a má alocação do patrimônio de risco desnecessário, né? Então o que seria isso? Pegar um dinheiro e, sei lá, pegar nessa fase da vida, falar, vou pôr tudo em Bitcoin, que é o futuro. E daí às vezes é um risco desnecessário para aquele momento de vida, ok? Beleza, então vamos lá. Agora vamos lá, pega a folhinha lá de vocês, por favor, e vamos lá. Você tem clareza em qual ciclo de vida você se encontra e as decisões que deveria estar tomando antes dessa aula? Você já tinha essa clareza? Se negativo, o que eu vou pedir? Que você desconta um ponto da sua avaliação. Então, exemplo, se você tinha tirado uma nota lá de 5, você vai descontar um ponto, né? E agora vai para 4. Se tinha 8, agora vai para 7, tá? Ok? Todo mundo conseguiu fazer? Se puder só dar um joinha rápido aqui, eu agradeço. Quem conseguiu fazer. Beleza, obrigado. Então, seguindo, tá? Aqui, lembrando, aqui é uma reflexão, a gente vai abordar ainda ali algumas coisas. E daí, quem aqui já tem ali, pelo menos acima dos seus 30 anos, já deve ter visto ou ouvir falar no Alice no País das Maravilhas. Tem uma fala nessa cena aí, né, que a Alice encontra o gato, que ele fala, né, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Porque nessa fala aqui, nessa troca de fala, a Alice pergunta pro gato qual o caminho seguir. E ele indaga ela, mas para onde você quer ir? Onde você quer chegar? E ela fala, qualquer lugar, né? Então qualquer caminho serve. Então na nossa vida financeira, infelizmente, às vezes a gente faz isso. A gente não tem claro onde a gente quer chegar, que é o nosso alvo, né? Eu dou um exemplo rápido aqui, um GPS. Então você tem o ponto A, que é onde você está, e o ponto B, onde você quer chegar. Se você não colocar lá no GPS o ponto B, né, que é onde você quer chegar, como que ele vai calcular uma rota, pelo menos inicial, para você poder percorrer? Então, tem que colocar o ponto B. Eu estou lá, por exemplo, em São Paulo, eu quero chegar na Argentina. Pô, às vezes está longe, mas ele vai poder traçar uma rota. E nesse meio do caminho, se surgir um imprevisto, ele recalcula, mas você continua caminhando para onde você quer chegar, tá? Mas se você não sabe onde você quer chegar, como que ele vai te traçar uma rota? E na vida financeira, às vezes a gente faz isso. A gente não tem claro onde a gente quer chegar e vai caminhando às vezes para qualquer lugar. E geralmente a gente acaba chegando onde a gente não queria, porque a gente nunca parou para pensar, né, onde a gente queria chegar. Eu quero ter minha independência financeira, eu quero comprar minha casa, eu quero comprar meu carro, eu quero ter um valor que vai me manter e eu já não dependa do meu trabalho, enfim, tá? Então é essa reflexão de pensar, tá? Aí um case prático aqui, tá? Eu vou compartilhar aqui, a gente chama de curva futura, numa ferramenta, tá, que chama Dashplan, que a gente usa para fazer ali a parte do planejamento financeiro com os clientes. Então eu vou mostrar aqui na prática como que fazemos isso no dia a dia, né? Ali na hora de mostrar essa visão de futuro. O que eu quero, o que eu gostaria de realizar, que é o tal do ponto B, por exemplo, tá? Então eu vou compartilhar aqui minha tela. Vamos ver se vocês vão conseguir visualizar. Deixa eu ver, tá, apresentação. Vou mudar aqui a tela que estou apresentando. Só um minutinho. Eu vou compartilhar aqui, apresentar outra coisa. A que eu quero apresentar neste momento é a tela futuro. Então, aqui vocês conseguem ver uma tela que está ali, Grão, Eduardo e Mônica. Vocês estão conseguindo ver bem minha tela? Se tiverem pelo celular, se possível, deitar o celular, vocês vão conseguir, sabe aquele modo paisagem, vai conseguir ver um pouco melhor. Se tiver pelo computador, já devem estar vendo melhor a tela. Mas aqui é mais conceito, tá? Então, o que é muito importante para a gente poder ter o tal do ponto B? Eu quero ter minha independência financeira. Quero chegar numa idade e ter a minha independência financeira, tá?
Aí a gente fica ali, né? Quanto que eu preciso ter? Então uma informação super importante é o quanto eu preciso ter de patrimônio acumulado. Então eu preciso ter lá 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, depende o que você quer. Então a primeira informação, tá? Então aqui, quem está aqui hoje, que pretende ter uma independência financeira, uma aposentadoria de qualidade numa determinada idade, põe isso na cabeça. Primeiro número importante, saber o quanto eu preciso de ter de patrimônio, né, investido, tá? Aqui eu estou falando de patrimônio de investido, em investimentos, não em imóveis e carros, para poder ter a minha independência financeira. Então, primeiro número. E o segundo número é o quanto eu teria que poupar a partir de hoje para poder fazer essa curva acontecer, tá? Então aqui na ferramenta ele mostra exatamente a curva futura. E para ele calcular esse número, né, esses dois números que eu acabei de falar, a gente precisa de algumas premissas. Então eu estou usando aqui um exemplo, tá, de um casal Eduardo e Mônica, aqui a gente chama eles carinhosamente de Eduardo e Mônica por causa da música. É um caso real, mas é um nome fictício por questão de privacidade naturalmente, tá ok? Então aqui, o que a gente precisa? Primeiro, eles falam, Leandro, eu queria me aposentar com no máximo 65 anos. Então a gente coloca essa informação aqui na plataforma. Depois eles falaram, eu queria uma renda de 10 mil reais, tá? E essa renda é sempre o poder de compra de 10 mil reais de hoje lá no futuro, tá? Então, se esses 10 mil em espécie vai ser 15, vai ser 20, isso beleza. Tanto faz, a curva já faz esse cálculo aqui, ok? Então é o poder de compra de 10 mil reais, manter esse poder de compra de 10 mil reais, ok? Outras fontes de renda seria, por exemplo, uma aposentadoria. Ah, Leandro, eu acho que pelo menos um salário mínimo eu vou ter lá nos meus 65 anos, porque eu sou CLT e tudo mais. Beleza, a gente pode contar com isso também. Legal. Aí, tá vendo essa curva, essa linha laranja aqui que apareceu? Essa linha laranja representa os 65 anos de idade desse casal, ok? Então, aqui é o ponto, é o alvo, né? Que é a curva financeira desse casal, nessa realidade. Então, mas Leandro, eu não queria com 65, eu queria com 60, com 50. Eu queria com 70. Beleza. Daí a gente tem que entrar no seu número. Mas aqui é um exemplo, para vocês poderem ter essa noção. A renda, eu não queria 10 mil, eu queria 30 mil. Beleza. Não, acho que 10 é muito, eu queria 5, sem problema. Então, isso vai ser, né? Daí tem a parte do planejamento individualizado. Mas aqui é para vocês entenderem o conceito, ok? Então, aqui representa os 65 anos de idade desse casal. Aqui, o pico dessa curva, o que o sistema mostra aqui para a gente de informação? O primeiro número importante, o quanto eles precisariam ter acumulado para poder chegar nos 65 anos e ter esses 10 mil reais sem depender da força de trabalho deles. Então eles precisariam ter um patrimônio acumulado aproximado de 1 milhão e 700 mil, arredondando, tá? Para quê? Para lá nos 65 anos, a partir dos 65, eles ter uma renda de 10 mil reais até os 90 anos de idade, tá? Então essa curva ela acaba nos 90 anos, que é uma expectativa de vida que trabalhamos hoje. E eles não precisariam mais trabalhar, se assim quisessem, porque eles iam ter essa renda de 10 mil, ok? Então o primeiro número descobrimos. E o segundo número que eu falei que era super importante é o quanto eu teria que poupar por mês para essa curva acontecer, tá? Então, no caso deles, eles teriam que poupar por mês quase ali 2.870 arredondando, 2.870 arredondando, para poder fechar essa curva. O que é fechar a curva, né? É pegar e chegar nesse patrimônio necessário para poder ter a independência financeira. Então, no caso deles aqui, a gente pode fazer essa simulação aqui, a ferramenta permite fazer isso, é muito bacana. Então, se eu pôr aqui 2.870, aqui do lado direito inferior, não sei se todos estão conseguindo ver bem, a gente aparece uma nova linha aqui, uma linha verde. Essa linha verde representa o patrimônio projetado desse casal, tá ok? Então, o patrimônio projetado deles lá nos 65 anos seria, né, ali os 1 milhão e 700, eu estou arredondando os valores aqui, que era o patrimônio necessário para eles terem independência financeira. Legal, então, primeiro número. Segundo número, que eu gosto sempre de reforçar, é a linha azul, que está um pouquinho mais para baixo. Acho que todos estão conseguindo ver ali, né? Então, aqui, essa linha azul, deixa eu tomar uma aguinha aqui, representa o quanto eles teriam investido nesse tempo, nesse período. Então seria algo em torno de 940 mil reais. Então, tirado mês a mês ali do bolso deles e guardado durante esses anos, ok? Então, por que eles têm um patrimônio
ali investido de 950 mil reais, só que eles têm um patrimônio acumulado de quase de 1.700.000, arredondando. Porque é o tal do juros sobre juros, é o dinheiro trabalhando para eles. Então olha que interessante, o patrimônio deles quase dobrou só pelo simples fato deles terem começado a fazer isso, a investir. Então o dinheiro foi trabalhando para eles nesse período todo. Então, os juros sobre juros, né? Fazer o dinheiro trabalhar para você, é isso aqui. Então, nessa curva, a gente consegue ver isso na prática, ok? Então, esse é um conceito de curva futura que a gente usa no planejamento financeiro. E aí, é o que eu falo. Qual que seria o melhor momento de a gente saber esses dois números que eu comentei aqui para vocês? O quanto eu preciso de ter de patrimônio acumulado e o quanto eu preciso poupar por mês. O melhor momento seria ontem, né? Mas o ontem já passou. Então, o segundo melhor momento é hoje, que é onde vocês podem começar, a partir desse despertar de consciência que estamos falando aqui, começar a fazer chegar nos seus números, ok? Porque isso vai te ajudar a ter clareza do ponto B, que é onde você quer chegar. Legal. Então, aqui a gente falou de independência financeira. E outro conceito importante é saber o que a gente quer para os próximos anos. Lembra que eu falei? Os projetos de vida. Então, aqui nessa tela, a gente também faz isso. Mapear os projetos de vida. O que eu quero? O casal, por exemplo, queria ter filhos, reformar a casa, fazer uma viagem no final desse ano. Ambos querem fazer um MBA, né, que é uma especialização ali na área deles, fazer uma viagem internacional, fazer ali, ter uma casa na praia. Alguém está pedindo acesso aqui, só um minutinho. Deixa eu só liberar aqui. Então, voltando aqui, desculpa pessoal. Aqui eles querem esses projetos, mas é o que eu falei, projetos de vida, cada um vai ter os seus, ok? Cada um vai ter o seu, é muito particular. Mas é importante a gente mapear esses projetos aqui na ferramenta, por exemplo, ou né, numa planilha, ou ter isso em algum local, exatamente para você poder ver o impacto desses projetos nessa curva futura aqui, ok? Por que que é isso? Se eu pegar aqui e realizar todos esses projetos, quando eu ativo essa bolinha verde, eu realizo, é como se eu estivesse realizando esses projetos, prevendo o futuro, basicamente. O que que acontece com aquela curva financeira? Aquela linha verde que encostava lá na linha laranja, ela desaparece. Aí que é o perigo, porque daí tem um efeito, né, do patrimônio dente de serra. Então, ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta. Chega lá no longo prazo, lá na frente, não tem o patrimônio necessário para ter ali a independência, a aposentadoria. Ok? Espero que tenha ficado claro. Bacana. Então, aqui eu vim para a prática, para sair um pouco da teoria, eu gosto de mostrar na prática como que funciona. Vou voltar lá para a apresentação, tá bom? Se caso forem tendo dúvidas, anotem, por favor, que eu vou tentar abrir ali para dúvidas em seguida. Deixa eu só mudar aqui o compartilhamento, vou voltar para a apresentação. Espero que esteja sendo um tema legal aí para vocês. Talvez eu passe um pouquinho do horário, que eu já comecei um pouquinho mais tarde, mas eu garanto para vocês que vai valer a pena ficar até o final. Vamos lá. Deixa eu só encontrar aqui a apresentação novamente. Só um minutinho. Apresentação. Ok. Case prático, né? Voltei aqui para a tela. Acredito que todos estão vendo. Então vamos lá. Agora que a gente já viu isso, né? As principais variáveis do planejamento vêm da curva financeira, ok? Você sabe quanto você precisa para se aposentar? E quanto precisa poupar por mês para alcançar a sua independência financeira e seus projetos de vida? Você sabe esse número hoje? Caso não, a gente vai descontar 2 pontos lá naquela avaliação, ok? Então, é aquela mesma linha de raciocínio. Se estava com 4 pontos atualmente, por exemplo, desconta 2. Se estava com 8 pontos, desconta 2, ok? Se não souber, naturalmente, tá? Caso saiba, beleza. Fico muito contente que já saiba desses números, ok? Legal. Então, a alocação de patrimônio, né, ideal. Então, é a política de investimentos, né? Uma coisa que é um tema muito legal. Até lancei um vídeo também lá nas minhas redes, para quem acompanhou, falando um pouco sobre essa palavra, né? Política de investimentos. O que é uma política de investimentos? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Então, é alocar, é direcionar o dinheiro para as aplicações corretas com base nos projetos de vida, na independência financeira, no que quer realizar, ok? E não escolher produtos de investimento aleatoriamente. Legal. Então, a distribuição de patrimônio ideal. Vamos lá, isso é um tema super importante, tá? Legal. Aqui a gente tem o quê? Um conceito do construir e proteger. Então, a primeira coisa é construir, a mão na massa, é a parte do ataque. Então, a primeira caixinha que deveríamos ter é a reserva de emergência.
Então vamos lá, rapidinho. Reserva de emergência, pessoal. O que é uma reserva? É um dinheiro que vai estar ali de fácil acesso, numa aplicação que você consiga resgatar rapidamente, ok? E, por exemplo, tá? Já para aproveitar e dando-nos aí já algumas opções. Hoje, Tesouro Selic é uma opção, por exemplo. O CDB com liquidez diária, lembro sempre com uma ressalva, né? CDB, Banco Master, para quem viu as notícias aí, tomar muito cuidado com taxas muito elevadas, né, de retornos, porque tem risco envolvido, ok? Então aqui eu estou falando de CDBs de grandes bancos, principalmente, Itaú, Santander, por exemplo, ok? Então, opções de liquidez. Legal, liquidez, o termo liquidez é você ter acesso. Quanto tempo eu demoro para ter esse dinheiro de volta caso eu precise resgatar? Liquidez é isso. Então eu apliquei na poupança, né, que é uma famosa, que a gente conhece. Você pode resgatar rapidamente. A liquidez a gente fala que é diária ou instantânea, ok? Eu apliquei o dinheiro, tem que ficar 6 meses aplicado, você não tem uma liquidez, né? Você tem que esperar 6 meses para poder resgatar esse dinheiro, ok? A liquidez é isso, ok? Bacana. Aí depois a gente tem as caixinhas de projetos de vida. Então a gente deveria separar por projetos de curto, médio e longo prazo, tá? Então 1 a 2 anos, em média 3 a 4 anos, de 5 a 6 anos. E a caixona, né, que a gente fala que é a Serra da Cantareira, para quem aqui de São Paulo conhece. Então a gente vai enchendo essa caixinha da independência financeira aos poucos. Então uma alocação, uma distribuição de patrimônio ideal seria mais ou menos nessa linha. Reserva, projeto de vida e independência financeira. Legal? Então o que a gente precisa para a caixinha da reserva? Já dei o spoiler aqui. Alta liquidez e baixo risco. Algo em torno que pague ali 100 a 105% do CDI de rentabilidade, por exemplo. Para caixinhas aqui de projetos de vida, um pouco mais, né? Um pouco mais de rentabilidade já começa a fazer sentido, porque a gente tem um tempo um pouco maior para deixar esse dinheiro aplicado. E para a independência financeira, o que a gente fala? É IPCA mais alguma coisa. O que é IPCA? A inflação, que nem eu já falei aqui para vocês, beleza? Então, a inflação. Então, eu preciso rentabilizar essa caixinha aqui, procurar produtos de investimento para essa caixinha que rendam IPCA mais alguma coisa, inflação mais alguma coisa. O que é mais alguma coisa? Mais uma porcentagem. Então, supondo que a inflação acumulada foi de 5% nos últimos 12 meses, que foi próximo disso, mais 1%, mais 2%, mais 3%, mais 5%, né? Aí sim vai ser os juros, que a gente fala que juros real, que é acima da inflação. Então, se foi 5 e rentabilizou mais 5, então eu tive 10%, né? Os juros brutos, juros nominal. Mas de rentabilidade real eu tive apenas 5%, porque os primeiros 5% foi só a inflação, ok? Espero que tenha ficado claro isso. Tá? Mas em conceito é isso, a gente precisaria distribuir o patrimônio dessa forma, ok? Aí aqui eu vou mostrar na prática, né, como que a gente faz isso, né, nas caixinhas lá na plataforma, ok? Então vamos lá, vou mudar aqui a tela de compartilhamento, vou mostrar para vocês aqui esse conceito das caixinhas, ok? Rapidinho aqui apresentar outra coisa. Então, o conceito das caixinhas, a gente tem aqui essa tela, né, que a gente chama de tela de futuro, de tela de investimentos, desculpa. Então, aqui é o conceito na prática, né? O quanto eu preciso para minha caixinha de reserva de emergência. Isso aqui, tá, casal? Pessoal, é exatamente... Cada um vai ter um cenário. Aqui a reserva desse casal era de 22 mil que eles precisavam. Mas tem pessoas que é 10, tem pessoas que é 50, 100, enfim, tá? Então isso é muito individual, mas a gente descobriu quanto precisamos de reserva de emergência para nossa realidade, ok? Eu sou CLT? É uma realidade. Eu sou autônomo? É outra realidade. Sou servidor público? Tenho estabilidade? É outra realidade, ok? Então isso é muito particular, tá? Não caiam muito naquela lenda dos 6 meses, 12 meses, que isso não se aplica para todo mundo. É uma regrinha básica, geral, mas não necessariamente que funciona para todo mundo. Que nem a nossa mãe dizia, né? Você não é todo mundo. E os projetos de vida, né, casal? Não é casal, né, pessoal? Desculpa. Eu atendo muito casal e a palavra casal fica na minha mente. Projetos de vida. Para quanto de dinheiro eu preciso para poder realizar meus projetos de curto prazo, que é aquela primeira caixinha, né? Então, no caso do casal, 76 mil reais. Para realizar meus projetos de médio prazo, 50 mil reais. Para realizar meus projetos de longo prazo, mais de 5 anos, geralmente 350 mil. E para mim encher minha caixona, né, da reserva aqui da independência financeira, preciso de 1.688.000, ok?
Então, separando assim, é onde a gente vai fazer o quê? Uma alocação estratégica dos investimentos. Depois que a gente monta isso, que a gente vai buscar produtos de investimento. Não faz muito mais sentido a gente primeiro entender o que eu quero, para quando eu quero, e depois sim eu ver se o investimento é bom ou não? Eu recebo muito essa pergunta, né? Qual é o melhor investimento, Leandro? Poxa, não sei. Eu respondo. E a pessoa, nossa, mas você não trabalha com isso? Trabalho. Mas eu não sei o que você quer realizar. Então como eu vou te falar um bom investimento se eu não sei o que você quer realizar? Seria até um risco muito grande, né? Eu pegar e falar, investe nisso, investe naquilo, ok? Então, para a gente montar uma política de investimentos, a gente precisa saber primeiro o que a gente quer. O quanto eu preciso de reserva, o quanto eu preciso para os meus projetos de vidas e o quanto eu preciso para a minha independência financeira. Legal? Então, essa é a parte já mais prática, né, que a gente faz no dia a dia com os casais aqui, com os clientes que fazem o planejamento financeiro conosco, tá ok? Então, esse é o conceito. Legal. Vou voltar para a apresentação novamente. Tá? Então, aqui eu gosto sempre de fazer essa alternância para ficar algo um pouco mais dinâmico. Espero que vocês estejam gostando aí dessa dinâmica. Deixa eu voltar aqui o compartilhamento. Ok. Apresentar outra coisa. Legal. Legal que estão gostando. Obrigado aí. Vamos juntos. Legal. Estão vendo novamente. Então, case prático já apresentamos. Legal. Vimos como dimensionar as caixinhas de reserva de emergência e projetos de vida. Legal? Vocês sabem o tamanho, você, né? Sabe o tamanho ideal desta caixinha para a sua vida financeira? Você já sabe isso? Se não, descontar mais um ponto lá na caixa de autoavaliação, ok? Por favor, façam aí, tá? Lembrando que isso é uma autoavaliação, não vai ter um teste aqui oficialmente para isso, ok? Legal. Então, agora vamos pro próximo. Então, aqui a gente falou que é a parte do ataque. Tudo isso que a gente falou até agora é a parte que a gente bota a mão na massa, tem que fazer acontecer, tá? Agora a gente tem um outro conceito no planejamento muito importante, que é proteger o que conseguimos, né? O que construímos, o que já conseguimos conquistar. Então a gente fala que é a parte da defesa, montar uma política de riscos, ok? Então, aqui a gente tem a parte de ataque, que eu até já dei um spoiler lá no início. Essa parte aqui, essa faixa de cima, tá? Não sei se vocês conseguem ver bem, é a parte do ataque, é a mão na massa, conseguir ali investir todos os meses, enfim, botar a mão na massa para acontecer, ok? Só que daí o importante é a gente defender tudo isso. Então vamos lá, um cenário aqui rápido, só uma reflexão. Imagina, né? Você foi lá, juntou um dinheiro, 1, 2, 3, 4, 5 anos, 4 anos, tá? Para comprar um carro. Legal. Daí você comprou esse carro, foi lá, né? Pegou aquele carro, pegou um carro zero, com a faixa lá, bem bonito, bem legal. Só que daí você sai da concessionária e na hora que você vai virar ali, pegar uma curva, de repente, farol fecha, você se distrai, assusta, freia de uma vez, o carro desliza e bate no poste, né? Então, qual que é a primeira perca, né, que a gente pode ter? Obviamente, a perda do patrimônio ali, o gasto, né, com o impacto, né, bater o carro, eu vou precisar arrumar o carro. Então é um gasto que eu posso ter, ok? Então, isso é um primeiro impacto disso. E o segundo, né, a gente pode pensar, em vez de você bater no poste, você bateu num outro carro. Tinha uma Ferrari do lado do seu carro. E você bateu e a pessoa que estava ali, né, nesse carro se machucou. Então a gente tem outro tipo de prejuízo ali, né? Então além do patrimônio material, tem o patrimônio vida, que pode, né, ter outras consequências. Então imagina, né? Poxa, você foi lá, conseguiu, guardou, juntou dinheiro, comprou o carro e agora você saiu e não fez uma proteção, né? O carro já é muito comum, né? Geralmente, quando a gente tem um carro, a gente faz o quê? O seguro. Então, o seguro é uma forma de a gente fazer essa proteção, que é uma forma de defender esse patrimônio. Aí a gente pode ver isso para casa, mas só que a casa já não é tão comum. Imagina, você juntou lá 400 mil reais, ou juntou, ou pagou financiado, mas você tem lá a sua casa de 400 mil reais quitada. De repente, pega fogo. Poxa, a gente não quer que aconteça isso, não é esse o intuito aqui da conversa. Mas e se caso acontecer? Qual que é o impacto que isso vai gerar, né?
ali a perda. Imagina você ter um patrimônio de 400, 500, 600, 700 mil reais e de repente pegar fogo e isso vir abaixo. Então imagina, até você conseguir conquistar tudo isso de novo. Então a gente tem uma forma de proteger, que é um seguro, por exemplo, do imóvel. Enfim, aqui é a parte patrimonial, mas legal. Isso é importante? É, mas você concorda comigo que isso a gente consegue recuperar ali, às vezes com muito trabalho, mas a gente consegue um carro, uma casa, tá? Porque é algo que a gente é material, tá? Legal. Agora, e a parte da vida? Então, como a gente pode proteger a nossa vida? Um dos mecanismos de proteção, por exemplo, é um plano de saúde, né? Por exemplo, precisei de uma internação, nem falo de consulta, tá? Consulta, às vezes a gente pode usar o plano, lógico, mas você pode fazer particular, enfim, que às vezes não sai tão caro, dependendo, né? Há controvérsias, mas você consegue. Agora, uma internação. Vamos pegar aqui rapidinho, voltar aqui 2, 3 anos atrás, pandemia. Teve pessoas que precisou ficar lá 5 dias, 10 dias, 20 dias na UTI. E daí, como estava super lotado, né, o SUS, quem não tinha um plano de saúde, né, tinha que pagar particular. E vocês têm uma ideia de quanto custa uma diária de UTI? Eu sei que tem aqui técnica de enfermagem, tem pessoal da enfermagem aqui, talvez já tenha uma noção. Mas uma média, tá, de uma diária de UTI é 5 mil reais. Então imagina, uma pessoa que ficou 10 dias na UTI e foi no particular porque não tinha ali o SUS, não tinha disponibilidade, era urgente, né? UTI, a gente sabe que para o adulto é algo extremamente urgente. Então ficou 10 dias lá, 50 mil reais de gastos que vai ter. Então isso pode dar um impacto no patrimônio gigantesco. Então, por exemplo, se minha reserva era de 20 mil, ainda vai faltar 30, então já vai dar um rombo, né, no nosso orçamento. Então, por isso que muitas vezes uma forma de a gente proteger é um plano de saúde, por exemplo, ok? E tem um outro ponto que às vezes a gente não pensa, né? Isso é muito mais... a gente fala do seguro de vida, que é proteger a vida, né? Mas o seguro de vida, o conceito, né? A gente sabe, eu brinco, que é o seguro de morte, entre aspas, ok? Por exemplo, se eu vim a faltar, esse dinheiro vem para quem ficou. Então, se você é casado, por exemplo, fica para sua esposa, por exemplo, ou para os filhos, enfim, ok? Para a esposa, para o marido, enfim. Então, isso pode acontecer. Então, esse é o seguro de vida. Esse a gente até conhece um pouco mais. Mas beleza, ele é importante? É importante. Somente para quem tem dependente financeiro, tá? Ou algum dependente. Mesmo que não seja criança, às vezes um pai, uma mãe, uma tia, também é muito importante. Porque você vinha faltar, sua renda vai cessar. E isso pode ser um grande impacto ali para essa pessoa que depende da renda. Principalmente para as crianças, obviamente. Então, esse é o seguro de vida. A gente tem um outro tipo que é de proteção, que é o seguro em vida. O que é o seguro em vida? Que isso serve para todo mundo, vamos dizer assim. Até para o mais jovem, que às vezes, seguro de vida, eu não tenho dependente financeiro, eu moro com os meus pais, ou eu não tenho nenhum tipo de dependente. Então, se eu morrer, né? Lógico que tem a parte emocional, né? Não estou falando desse daqui nesse momento, tá, pessoal? Estou falando da parte financeira. Então, aqui a pessoa ela vai ter ali, não vai ter um impacto tão grande, né? Pensando numa pessoa mais jovem. Só que daí a gente tem a parte da vida, em vida, ok? Então, por exemplo, Deus me livre, né? Nesse mesmo cenário do carro ali, bateu o carro e foi lá e ficou com uma invalidez permanente, não, uma invalidez temporária. O que é uma invalidez temporária, por exemplo? Eu quebrei a perna e vou ter que ficar afastado do trabalho por 6 meses para me recuperar. Aí o que acontece? Né? Se você é a CLT, você vai entrar na caixa, né? No INSS. Só que a renda que paga no INSS às vezes é menor do que a que você ganha. Então, já vai ter um impacto financeiro, concorda comigo? Se for autônomo, num trabalho não ganha. Aí é um impacto maior ainda. Se for servidor público, talvez o impacto seria um pouco menor nesse aspecto. Legal? Então, a gente consegue proteger, que isso é a invalidez que a gente fala temporário. Só que a gente tem a invalidez permanente. Deus me livre. Um acidente mais grave e você fica ali com algum tipo de deficiência permanente, cadeirante, uma amputação, né? Uma coisa ruim de se falar, mas necessário. E isso vai impactar na sua geração de renda com certeza. Concorda comigo? Então, vai impactar. Então, isso pode ser que seja, além do impacto emocional, que a gente sabe, né? Que isso é uma coisa muito grave, né? Muito mexe com a gente. Vai ter a parte financeira. Então, 2 pontos. Primeiro, um ponto é que você às vezes não vai poder mais exercer o trabalho que você faz,
pode até depois fazer algum outro tipo de trabalho, mas inicialmente não vai conseguir, né? Às vezes executar o que você fazia, lógico, dependendo da sua função. Então é o primeiro ponto, então o impacto dá ali no ganhar, né? No geração de renda. E também, às vezes, gastos que vai começar a ter, né? Porque às vezes você vai ter que adaptar a casa, carro, enfim, tá? Então, a gente tem uma forma de proteger isso, que é um seguro em vida, ok? E além disso, o que mais que cobre um seguro em vida? Por exemplo, uma doença grave. Hoje, infelizmente, né, a gente se ouve falar muito no câncer. Antes parecia ser algo mais distante, mas hoje a gente ouve falar muito, né? Tem muitas, a gente vê muitos cenários, deixa eu só ver que acho que alguém tinha pedido acesso, não, beleza. Mas a gente ouve falar muito. Então, se Deus me livre, você é diagnosticado com uma doença grave, tá? Então aqui eu vou dar bem uma resumida para não se alongar tanto. O que acontece? Eu tenho um plano de saúde. Legal, o plano de saúde ele cobre basicamente dentro do hospital. Então tudo que fizer dentro do hospital, entre aspas, que às vezes não cobre todo o tratamento, ele vai cobrir, então em tese não teria tanto impacto no sentido do tratamento, ou SUS, enfim, tá? Beleza. Mas, e depois que você sai? Né? Às vezes depois da doença grave, a pessoa vai ter que fazer ali um acompanhamento multidisciplinar, né? Já trabalhei dentro de hospital, então eu conheço esse termo. O que é uma equipe multidisciplinar? Vai passar com fono, vai passar com otorrino, vai passar com diversos especialistas para poder tratar, né, às vezes os efeitos colaterais, né, pós a doença grave, por exemplo, tá? Então, isso vai ter um custo. E às vezes o médico, né, o plano de saúde, eu vi a mensagem aqui e perdi um pouco o foco. O plano de saúde não vai cobrir tudo isso. Ou, por exemplo, tem um especialista XYZ, até na hora do tratamento, eu esqueci de falar isso, que você quer passar com esse especialista no tema. Tive um câncer X e tem um especialista. Poxa, se eu tiver dinheiro para poder pagar uma consulta, um acompanhamento, enfim, vai ser muito bom, né? Lógico que ninguém quer ter a doença, mas caso tenha e você puder ter acesso a isso, vai ser muito interessante, tá? Para você poder pagar. Então, são esses custos, tá? Doenças graves envolve isso, por exemplo. Então, uma doença grave, pessoal, a gente tem aqui um estudo, tá? Enfim, não vou entrar hoje no detalhe, que em média, a pessoa vai precisar de algo em torno de pelo menos uns 100 mil reais para poder fazer todo o tratamento. Então imagina, você tem um patrimônio lá, tá juntando um dinheirinho, tem 50, tem 100, tem 70 mil reais, por exemplo. De repente, você precisa fazer esse tratamento que vai custar 100 mil reais, supostamente aqui, tá? Pode ser mais, pode ser menos. Mas só pra gente ter um número aqui. Aí o que acontece? Se eu não tenho reserva, por exemplo, não tenho nada, poxa, vai pegar empréstimo no banco. Se tem carro, vai vender carro. Se tem casas, vai vender casa, enfim. E vai mexer com toda a estrutura do patrimônio. Então, o seguro, por exemplo, foi diagnosticado com uma doença que o seguro cobre. Ele vai te pagar esse dinheiro. Então você fez uma pólice lá de 100 mil reais. Então foi diagnosticado com a doença, o seguro vai lá e paga. O seguro, ele dá o dinheiro para você fazer o tratamento, se for o caso, ou se não precisar, esse dinheiro é seu, você faz o que você bem entender. Lógico que tem que ter o diagnóstico, enfim, tá? Eles precisam ter essa informação, ok? Então, resumidamente, pessoal, é o que? A gente pensar na defesa, blindar, proteger o que a gente já conquistou, ok? Bacana, vamos seguir. Hoje, você tem clareza da real necessidade de cobertura de riscos para você e sua família? Não, né? A maioria, acredito que não. Então, desconta 2 pontos. Por que a gente fala 2 pontos? Porque esse fato é muito negligenciado, impacta muito na vida das pessoas se vem a acontecer um desses cenários, ok? Então, se tem lá, novamente, tá na pontuação 4, desconta 2, tá no 2, desconta, tá? Chega na 0. Infelizmente, eu já adianto que às vezes pode acontecer de chegar no negativo, acontece, tá? Mas a ideia aqui é a reflexão, ok? Bacana. Agora, orçamento ideal. Poxa, isso é um tema super importante. Sei que a gente já está caminhando aí para 1 hora aproximadamente. Deixa eu só pôr meu notebook para carregar, porque senão vai desligar e eu não vou conseguir ver como que está aqui. Só um segundinho, por favor, que eu não tinha ligado na tomada ainda, porque estava em falta de tomada aqui. Só um minutinho. Pronto, já liguei aqui. Então, orçamento. Eu sei que já talvez está um pouquinho, não sei se cansativo, né? Às vezes esse horário já estamos um pouco cansados, mas prestem muita atenção. Peço que vejam com carinho esse tema aqui, que é basicamente o último, e a gente já caminha para o final, ok?
Então, organização orçamentária para alcançar os objetivos. Como que eu faço, né? Então, hoje eu não consigo guardar dinheiro, hoje eu gasto tudo que eu ganho. Como que, poxa, me ensina aí, o que a gente pode fazer? Legal? Vamos lá. Organização orçamentária. Tema, né, que 90% da população precisa, ok? Vamos lá, vamos juntos. Então, a gente tem 3 grandes cenários. Então, pensa, vamos lá. Vocês, hoje, primeiro cenário, gasta menos do que ganha, né? Beleza, é um cenário. Segundo, gasta tudo que ganha. Um segundo cenário. O que é gastar tudo que ganha? Ganho 5, gasto 5. Ganho 2, gasto 2. Ganho 10, gasto 10, ok? Gasta tudo. Não sobra dinheiro. Ah, quando sobrar eu guardo. A gente ouve muito essa frase. Nunca guarda. E o gasta mais do que ganha. Legal, são 3. Resumidamente, todo mundo está em um desses. Todo mundo, sem exceção, está em um desses 3, ok? Então, vamos lá. Se alguém puder aqui, né, tiver ali, pensar, e se quiser até digitar aqui no chat, eu vi que uma pessoa falou que ia sair. Bacana. Beleza, agradeço. Obrigado por compartilhar, Ana. E o pessoal que está saindo, tá? Espero que a gravação esteja dando tudo certo. Depois eu vou ver se eu consigo disponibilizar via YouTube, alguma coisa do gênero, ok? Para poder visualizar. Mas não tenho certeza, então quem puder, fica aí mais um pouquinho aí, acho que mais 10 minutos aproximadamente eu já finalizo. Então, última opção, Ana. Alguém mais se enxerga nessa opção também, na terceira? Se quiser digitar só o número 1, 2 ou 3, se puder digitar aí no chat, por favor. Só pra gente ter um panorama aqui. Aqui a ideia não é julgar, tá, pessoal? Aqui a gente entender e começar a refletir, tá? 1, 2 ou 3, ok? Jorge levantou a mão aqui. Uma pergunta. Você quer fazer uma pergunta, Jorge? Só pra mim. Ele levantou a mão, não sei se foi ali para fazer uma pergunta. Se puder anotar, daqui a pouquinho eu vou abrir para pergunta, tá? Ou se puder digitar também ali. Ah, beleza, Jorge, sem problema. Número 2, beleza. Então, agradeço, tá? Quem respondeu aqui. A ideia é só pra gente pensar um pouquinho juntos, refletir. Beleza, obrigado, Paulo. Obrigado, Wagner, por compartilhar. Então, é muito comum, né? Ter ali, gasta tudo que ganha, gasta mais do que ganha, às vezes pela falta da educação financeira, é o normal. Infelizmente, é os dois mais, né? Aí, qual que vocês acham que é mais grave, né? 1, 2 ou 3? Então, acho que aqui todo mundo pode digitar aqui. Apenas para dizer que não fala. Ah, beleza, Jorge. Obrigado por compartilhar. E vamos trabalhar para mudar esse cenário. Então, aqui, pessoal, 1, 2 e 3. Qual que vocês acham que é mais grave? Digita só o número aqui no chat, quem puder, por favor. 3. Mais alguém? 3. Alguém mais? 2, 1. Ninguém acha que 2 e 1. 3. Né? Geralmente, né, quando eu faço essa pergunta, o 3, ele realmente é o que mais aparece, né? Por quê? Porque, já gasto mais do que eu ganho. Mas se vocês concordam comigo, vamos pensar aqui juntos, tá? Isso é uma coisa pontual ou crônica? Então isso é um ponto também que a gente já vai entrar no detalhe, né? Esse gasta mais do que ganha. Foi algo atípico, por exemplo, tive um problema de saúde, gastei mais um período. Fim de ano, gastei um pouco a mais, mas já estou me restabelecendo, né? O Rogério não vale, o Rogério já viu. O Rogério, eu sei que ele já sabe por que ele respondeu 2, estou brincando, tá? Daí eu já vou explicar aqui melhor. O Rogério foi que respondeu aqui no chat agora. Então, se é um pontual, até que tudo bem, entre aspas. Porque pode acontecer em alguns momentos, mas depois você já se restabelece rapidamente. Agora, se for algo crônico, que já vem há anos, né? Isso é um alerta grave, ok? Aí, o gasta tudo que ganha. É o tal do mal invisível. Então a gente fala aqui entre os planejadores financeiros que ele acaba às vezes sendo mais grave do que o gasta mais do que ganha. Nossa, mas como assim? Por quê? Pensa comigo, né? Vamos fazer uma analogia com o médico, né? Se você tá com uma fratura exposta, ali você caiu, se machucou e tem uma fratura exposta. Você concorda comigo que geralmente você vai buscar alguma ajuda? Você vai para uma urgência? Concorda? Se puder fazer um joinha, a gente vai buscar uma ajuda, um médico, né? Uma UTI não.
um pronto-socorro, porque é algo que é mais grave. Então, quando a gente já gasta mais do que ganha, muitas vezes a gente já está fazendo algum movimento. Se é o certo, às vezes a gente não sabe, mas pode não ser. Mas geralmente você busca, você já sabe, isso é evidente, está lá exposto, ok? E o gasta tudo que ganha é um mal invisível. Por quê? Porque às vezes é aqui que a gente acha que está tudo bem, até sofrer, por exemplo, um acidente, ficar afastado por um tempo, ou até surgir um imprevisto. Imprevisto, tá, casal? O que é imprevisto, por exemplo, tá? Vamos rapidinho refletir aqui. Imprevisto é algo que não é previsto, né? Então, por exemplo, você tem um carro. Você já tem o carro há 2 anos. No 3º ano, você sabe que você vai ter que pagar o IPVA no começo do ano, concorda comigo? Então, na hora de pagar o IPVA, né, que a gente está nessa fase aqui, você concorda comigo que isso não é um imprevisto? Sendo sincero, não é. O Rogério deu risada aqui que ele já sabia a resposta. Então, lógico, tá, pessoal? Não estou falando que o gastar mais do que ganha é legalzinho, tranquilo. É porque é algo que já está exposto ali, a gente geralmente busca algo, né? Talvez não seja o melhor caminho, mas a gente busca alguma solução. Então, gastar tudo que ganha. Então, imprevisto, pessoal, é o quê? Eu tenho um carro, por exemplo, eu bati o carro. Ninguém sai na rua querendo bater o carro. Isso é um imprevisto, ok? Eu tenho ali, tô me cuidando e tal, mas de repente fiquei doente, precisei comprar um remédio ali e tal. Isso é um imprevisto, beleza? Então isso são imprevistos. Então gastar tudo que ganha é o perigo, porque você parece que tá tudo bem. Se eu ganho 5, gasto 5, belezinha, tá ótimo. Lógico que às vezes é melhor do que você gastar mais do que você ganha, mas é um mal invisível, aí que tá o perigo, tá? Então, entre os planejadores, a gente costuma falar que esse segundo, ele ainda é mais grave. Por quê? A pessoa às vezes não se mexe. Né? É muito comum chegar pessoas querendo, às vezes, conhecer o meu trabalho, né? Que sou planejador, né? Financeiro. E a pessoa, quando ela está nessa situação, ela tem uma certa resistência, porque ela fala, mas está tudo bem, eu posso me virar sozinho, né? Então ela, beleza, ganho, beleza, mas tá tudo bem, eu mesmo vou me organizar aqui e daí eu guardo o dinheiro. Daí passa 1 ano, passa 2 anos, às vezes volta numa situação pior, infelizmente, tá? Isso já aconteceu. E gastar menos do que ganha, né? Naturalmente, isso é o melhor cenário. Gastar menos do que ganha é o melhor cenário, né? Isso é meio óbvio, né? Se eu consigo gastar menos do que ganha. Mas daí a questão é, com essa sobra, todo mês ali, sobra 100, sobra 200, sobra 1.000, o que eu faço com essa sobra? Esse valor que sobra, que eu guardo, que eu ponho lá na poupança, esse valor é o valor que vai te levar para alcançar seus objetivos, que nem a gente falou lá na curva futura, é o valor que eu preciso para ter a minha independência financeira, é o valor que vai me possibilitar a realização dos meus projetos de curto, médio e longo prazo? Então já é uma coisa para pensar também. Então não é porque gasta menos do que ganha que beleza, né? Já sei de tudo, né? Mas lógico, nesses cenários é o melhor. Beleza, vamos lá. Então, gasta menos que ganha. Quanto eu preciso poupar, né? A palavra-chave. Quanto? Porque beleza, já gasto menos, mas esse menos, sobra 100, vai me levar a conquistar a minha independência financeira, vai me levar a poder viajar, a fazer os meus projetos de vida, a trocar o carro, a comprar minha casa, enfim, tá? Então, saber o quanto a gente precisa poupar é muito importante, que a gente já falou isso, não vou ser repetitivo. Então, a divisão do orçamento ideal, né? Então, a gente fala ali de divisão do orçamento. Qual que seria o cenário ideal? A gente ouve isso aí na internet, vamos pensar nisso. A situação real da maioria da população. Despesa obrigatória, essa faixa azul. O que é despesa obrigatória? Conceitualmente, rapidinho. Gastos de água, luz, energia, internet, TV, enfim, os gastos do dia a dia. Gás, aluguel, condomínio, despesa obrigatória, ok? Depois, despesa não obrigatória, faixa laranja. O que é despesa não obrigatória? Restaurante, quando eu falo restaurante, delivery, iFood, pizza, né? Todo aquele pedido de aplicativo ali entra em restaurante, por exemplo. Lazer, compras diversas ali, compras de itens que não são obrigatórios, por exemplo, não, né? Então, despesas não obrigatórias, é isso, viagens, enfim. Projetos. E daí a gente tem essa faixa do projeto. Então, geralmente, o que a gente pensa, né? A gente paga as contas, tem as nossas despesas não obrigatórias e o que sobrar eu destino às vezes ali para um projeto para guardar, né? Mas daí chega no fim do mês e o que acontece? Geralmente a gente acaba não guardando. Então é a situação da maioria da população, ok? E, desculpa, né? Daí a última faixinha que seria do investimento ali, a proteção. Então, fiz os projetos, daí eu guardo um dinheiro, mas geralmente é o que não acontece. Às vezes nem para os projetos tem. Então é a situação real.
A situação ideal, né, numa situação talvez até utópica, seria ter as despesas obrigatórias, né, pagar as despesas obrigatórias, que isso é obrigatório pelo próprio nome, não adianta a gente chorar, vai ter que pagar. Aí a gente mudar a ordem, né? O ideal, quase utópico, é a gente já pegar uma parte do dinheiro e investir. Antes de ter a despesa não obrigatória e antes de ter o projeto. Mas isso é a situação meio utópica. Na prática isso não é muito funcional. Por experiência a gente sabe que tem uma situação que a gente fala que é a situação balanceada, que é o que mais funciona com as pessoas em linhas gerais, ok? Então a gente paga as despesas obrigatórias, isso faz parte da vida. Aí a gente dá uma mesclada. Então a gente equilibra a despesa não obrigatória com o investimento e proteção. Então às vezes a gente dá uma enxugada na despesa não obrigatória para poder já encaixar o investimento e de repente a proteção, ok? Então a gente às vezes tira geralmente da despesa não obrigatória, dá uma encolhida, né, para poder entrar esse bloco. E daí a gente realiza os projetos, legal? Então, situação balanceada geralmente é o mais funcional, por experiência a gente sabe que é esse, ok? Beleza? Já vou caminhar aqui para o final. Legal, então despesa obrigatória, despesa não obrigatória e projetos, tá? Nessa linha aqui. Então a gente tem a renda, recebe a renda, paga a despesa, paga ali, já faz o nosso investimento, guarda um dinheirinho. Depois, por exemplo, a gente põe a despesa não obrigatória ali, né? Que daí são aquele mais supérfluos, que às vezes a gente pode repensar em alguns cenários, e os projetos, ok? Então é basicamente essa forma. Case prático, otimização orçamentária aqui no Dashplan, vou ser breve, tá? Legal, então aqui, deixa eu compartilhar outra tela rapidamente aqui. Vamos lá, vou mudar aqui. Vamos para a parte de distribuição de patrimônio, né? De distribuição. Então aqui, novamente, mostrar, peraí, só um minutinho que eu acho que eu não compartilhei o que eu queria. Deixa eu só ver aqui. Essa aqui. Essa, beleza. Então, novamente, nosso casal Eduardo e Mônica aqui, carinhosamente chamado de Eduardo e Mônica, nome fictício, tá? Situação real, mas nome fictício. Vamos lá. Então aqui, o que a gente tem aqui? Uma distribuição desse casal. Aqui, a faixa verde é o quanto eles ganham, tá? Lógico que cada realidade é uma, tá, pessoal? Aqui não tô falando que, mas ele ganha 10, eu ganho 5, eu ganho 20, cada um tem uma realidade. Mas aqui a gente sempre pega esse conceito /10, porque daí você pode fazer uma divisão. Se eu ganho 5, seria metade. Se eu ganho 15, 20, seria o dobro, enfim, tá? Então, eles ganham aqui, ó, essa faixa verde é o que eles ganham, né? Então, em média, R$10.300 por mês, na média, ok? Aí, aqui a gente tem as despesas separadas por obrigatório, não obrigatório e financiamentos, ok? Financiamento geralmente a gente considera obrigatório, mas a gente separa para ficar visual o quanto aquele financiamento está impactando da nossa renda. Então no caso deles aqui, 36% despesa obrigatória, 47% despesa não obrigatória e 16% despesas com financiamento, que a gente sabe que no geral é obrigatório ali, dependendo do cenário, beleza? Então se a gente somasse, né, 16 ali com 36, a gente já teria um valor total de obrigatório, ok? Legal. Aí, aqui, o que é despesa obrigatória? Vou mostrar aqui rapidamente. Então vamos lá. A gente separa gastos com a casa, água, energia, internet, mercado, transporte. Mercado entra açougue, feira, supermercado, transporte, educação. Então a primeira coisa é a gente saber quanto a gente gasta em média, tá? Aqui eu estou falando de valor médio. Pegar os últimos 3 meses e ver o gasto médio por categoria, legal? Então aqui é para saber, não estou falando de fazer economia nesse primeiro momento, é saber para onde está indo o nosso dinheiro, que é um conceito que eu já expliquei lá no início. Educação, cuidados pessoais, impostos, saúde, enfim, beleza? Esses aqui, geralmente a gente tem uma boa noção, tá? O despesa obrigatória, porque a gente paga todo mês, tem uma certa regularidade nesses pagamentos, ok? Aí, aqui a gente tem a despesa não obrigatória. O que é despesa não obrigatória? Que nem eu já comentei. Restaurante. Então, restaurante entra, iFood, pizza, delivery, toda essa galera aqui. Lazer, viagens. Então, por exemplo, no caso deles, gastavam R$1.500 por mês com restaurante. Beleza, pode ser muito, pode ser pouco. Fato é que eles ganhavam 10 de 400, 10 de 300 e gastavam 10. É aquele ganha tudo que gasta, né? Aquele segundo cenário, o mal invisível. Lazer, 1.200. Viagens, 600. Presentes e doações, 500. Roupas, 350, beleza. Outros, eu gosto de falar que isso aqui é aquele dinheiro que como você rasgasse o dinheiro e jogasse no lixo, vamos dizer assim, né?
Por quê? Porque você nem sabe para onde foi esse dinheiro. Então isso é muito grave, tá? Então isso é pensando no mês. E no ano, o que isso representa? No ano, restaurante R$18.000. Aí eu não sei, depende da realidade de cada um. É pouco, é muito? Aí cabe a reflexão. Lazer, 14 mil. Viagem, 7 mil. Outros, 3.600. Então, olha, só do outro, só dessa categoria, talvez é um gasto invisível que eles já poderiam ter ali todo ano a mais R$3.600. Só dessa categoria. Legal. Então, entender para onde está indo o nosso dinheiro, que a distribuição orçamentária é fundamental. Legal? Depois disso, a gente vai trabalhar o que? As metas. As metas, a gente vem aqui para esse painel do lado direito, que é para onde está indo o meu dinheiro. Então, além de a gente saber quanto a gente gasta, né, que nem o casal falou, pô, Leandro, a gente está gastando demais com o restaurante, isso não pode, a gente precisa reduzir isso. Vamos criar uma meta? Então, o que é a meta? A meta é um teto de gasto. Quanto eu posso gastar com essa categoria por mês? E acompanhar conforme isso vai passando. Então, a ferramenta faz isso de uma forma automatizada. A ferramenta faz uma conexão com o banco, né, lógico, se você quiser, e todos os movimentos, passou o cartão de crédito, de débito, vem aqui para a ferramenta e ele já computa para qual categoria foi. Então isso facilita a gente acompanhar. Então, por exemplo, aqui, restaurante. Até o momento eles gastaram R$300 de restaurante. Hoje é dia 28, né? E a meta deles é no máximo R$675. Então falta R$375. Faltam, né? No sentido, o teto de gastos tem R$375 de sobra, vamos dizer assim. Então olha que bacana, o orçamento muitas vezes a gente pensa que é só para reduzir, mas olha que legal, a gente está no final do mês, daí o casal olha que ainda pode gastar R$375 com o restaurante. O que eles podem fazer? Pegar e ir para o restaurante e gastar tranquilo, sabendo que está dentro do orçamento, dentro da meta deles, legal? Então o orçamento serve para a gente entender, para a gente otimizar, mas não só para reduzir, para você ter clareza com o que está gastando e como que está durante o mês. Antes de acabar o mês, né, que nem a planilha. A planilha ela é boa, só que daí a gente vê o que já passou. Então é como se olhasse no retrovisor, então já gastei, daí você vai olhar, já gastei, já passou, já estourou, daí não adianta. Então ter uma ferramenta, ter uma forma de controlar isso durante o mês faz toda a diferença para acompanhar as metas. Legal. Aí, para a gente fechar aqui rapidinho, o que representou essas metas aqui para esse casal aqui? Então eles ganhavam 10.300 e gastavam 10.400 na média. Então nunca sobrava dinheiro. Depois que a gente fez o que? As metas, eles começaram a ter uma folga no orçamento. Tá vendo esse espaço aqui? Então o que aconteceu aqui prático, tá? Sem muito lero-lero. De um mês para o outro, eles bateram as metas que eles mesmos definiram, lógico que eu ajudo eles a refletirem. Aí começou a ter esse espaço aqui em branco, né? Esse espaço aqui no orçamento. E quanto representou isso em dinheiro? Então, de um mês para o outro, eles saíram de poupar zero para poupar nada mais, nada menos que R$ 2.858 por mês. Olha o impacto. E no ano, R$35.000. Olha que bacana. Imagina daqui um ano. Não sei a realidade de vocês hoje, tá? Mas imagina você ter mais R$35.000 investido. Seria bom? Eu acredito que sim, para a grande maioria. Né? Pode ser que talvez represente pouco do patrimônio que você tenha. Ok, mas é 35 mil a mais. Beleza? Então, a ideia é exatamente isso. A gente entender e otimizar o orçamento. Ok? Por quê? Porque isso vai ajudar a gente poder, às vezes, bater aquela meta. Lá, lembra que o número deles de independência financeira, deixa eu até voltar rapidinho aqui, era R$ 2.800 mês? Só na otimização orçamentária, não foi ganhando mais, foi otimizando o orçamento, eles já puderam bater essa meta. Olha que beleza, né? Que é aqui, ó, compartilhar aqui, ó, 2.858. Legal? Então, aqui, né, o conceito não, aqui já é prático de como fazer isso. Então, às vezes, é o que eu falo, né? A gente precisa dar um passo para trás para dar dois para frente, porque às vezes esse casal, ele estava no escuro, eles não sabiam para onde estava indo. Então, a hora que a gente fez esse trabalho, eles puderam otimizar o orçamento. Isso sem ganhar mais. Imagina se começar a ganhar mais. Aí já está o orçamento em dia, aí vai de veito em polpa. Legal? Então, pra gente fechar aqui, desculpa ter alongado um pouquinho, eu acabei começando um pouquinho depois, tá? Mas já vou encerrar aqui. Legal? Então é um conceito super importante a otimização orçamentária. Deixa eu voltar ao compartilhamento aqui rapidamente, pra gente já ir pro final aqui, tá?
Legal, que bom que vocês estão gostando, agradeço aí pelas palmas, né? Mas não pelo fato das palmas em si, mas pelo fato de tá gostando do conteúdo, tá? Legal, case prático. Vamos lá. Afinal, você tem noção de quanto é a proporção dos seus gastos obrigatórios e não obrigatórios? Você tem isso claro, desenhado, separado por categoria? Sendo sincero, tá? Cada um tá se autoavaliando. Se negativo, desconta mais um ponto, beleza? Então, faz aí rapidinho, só pra gente poder fechar. E aí, qual que foi a sua nota final? Hoje é uma reflexão. Se quiser compartilhar aqui com a gente, compartilha, não tem problema, tá? É uma coisa que entre a gente nesse momento aqui, estamos conversando, não é um julgamento. -1, né? Foi um cenário. Então, tem casos, tá? Já vi -8, tá? Acontece. Negativo, 0, -2, tá? Então, pode compartilhar. Ah, beleza, Jorge. Depois, se possível, tá? Eu tô tentando deixar gravado aqui para poder compartilhar. Daí depois você me entra em contato lá, acho que você já deve ter meu WhatsApp. E daí a gente conversa, eu tento mandar a gravação. Então, legal. Reflitam a sua nota, né? Pode ser ali algo individual. Se for menos que 0, tá? A gente pode já, é um alerta. Preciso se movimentar. É um alerta mais grave, né? Tá quase a fratura exposta, tá? Aí, só pra gente ter aqui, pessoal, vou separar por grupos rapidinho. Quem teve menos que, né, foi negativo, pode levantar a mão ali, levantar a mão ou escrever aqui, né, que foi menos. Esse primeiro grupo que foi negativo, foi só sim ou não. Negativo, sim ou não. Se puder aqui compartilhar aqui no chat, por favor, tá? Se foi negativo. Se foi ali entre a nota 1 e 4, também pode dar um sim aqui. 1 e 4, pode dar um ok aqui. E de 5 a 8, né? Pode, eu acho que não ficou muito bom isso. Vou separar aqui por grupos. Então, -0 seria o número 1, tá? Negativo, número 1. De 1 até de 0, né? Até 4, número 2. Se puder colocar aqui, por favor, de 0 a 4. De 5 a 8, número 3. E acima de 8, número 4. Então, se puder compartilhar aqui no chat, só para mim ter uma base mais ou menos de quanto ficou aqui no geral. Então, 1. Legal? Então, lembrando, menos que 0, né? Negativo o resultado. Se puder colocar o número 1 aqui no chat. Se foi do 0 ao 4, número 2. Do 5 ao 8, número 3. E acima de 8, número 4, por favor. Tá? Então, 1, tá? Geralmente, tá? É muito comum ficar ali entre 0 e 4 e 5 e 8, tá? Os máximos ali. Beleza. Então, aqui é só uma reflexão pessoal. Para quê? Uma autoavaliação. Então, essas perguntas, se vocês quiserem depois até gravar, até tirar um print, tá? Para vocês fazerem uma reflexão e depois revisitar isso com o tempo. Primeira pergunta, né? Em qual ciclo de vida eu estou? Se não, desconto um ponto. Com quanto eu preciso poupar todo mês? Terceira, quanto eu preciso acumular para alcançar minha independência financeira? Qual o valor ideal da minha reserva de emergência? Quais são os meus projetos de vida para os próximos 6 anos? Tá? Então, são conceitos, uma autoavaliação. 6, qual é a minha necessidade real de proteção e cobertura de riscos? E qual é a proporção das minhas despesas obrigatórias e não obrigatórias. Legal? Então essas 7 perguntas, elas vão ajudar vocês sempre a estar fazendo essa autoavaliação. Legal? Se quiser tirar um print, aproveitar e tirar um print, tá? Se caso alguém tirou alguma foto, alguma coisa aqui, um print durante a conversa e for compartilhar lá nas redes, se quiserem me marcar, tá? Tem meu Instagram, eu mandei aí acho que para todo mundo. Meu Instagram, meu Facebook, enfim. Então se quiserem tirar um print, eu acho que vale bem a pena. Tá? Porque essas perguntas vão ajudar vocês sempre a estar fazendo essa avaliação, legal? Isso é muito bacana agora que vocês têm esse conceito. Bacana? Já estamos caminhando aqui. Qual que é o melhor momento para começar o planejamento financeiro, né? Essa é a grande pergunta. Eu já falei, né? O melhor seria ontem, o segundo melhor momento é hoje, tá? Então, já dei o exemplo do GPS, a gente ter claro. Agora, depende de vocês, né? Vocês têm 2 caminhos. Seguir da mesma forma que estão ou começar a agir e buscar, né,
esse desenvolvimento ali na educação financeira, o nível de consciência financeira ir aumentando, tá? Beleza? Cada sonho, né, que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deseja existir. Então essa frase eu gosto muito porque até quando eu me rapidinho aqui, quando eu decidi, né, me tornar planejador financeiro, teve toda, né, ali uma barreira, né, inicial que é muito comum nas transições de carreira. E se eu não tivesse feito isso, seriam no mínimo, né, até hoje, que ainda está aumentando, 150 famílias que não teriam mais clareza, não teriam um bem-estar financeiro. Olha quantas pessoas já pude impactar. Então isso serve para todo mundo. Então às vezes alguma habilidade que temos e deixamos de lado, pode ser que a gente está deixando de multiplicar, né, de passar e usar esse talento, né, que para quem acredita ali, né, em Deus, ele deu para nós, né? Então a gente, né, tem até uma passagem bíblica, né, que fala da multiplicação dos talentos, não esconder o talento que você tem e acabar não multiplicando isso, tá? Então eu gosto muito dessa frase, por isso que eu gostei de compartilhar. Então aqui é uma grande faísca, né? Não deixe essa faísca, né, da sua consciência financeira se apagar, tá? Então aqui era esse pontapé inicial. E aí, legal. Aqui é conceito, aqui é educacional, e a ideia é que vocês desenvolvam isso, continuem trabalhando isso, tá? Mas, sabendo disso, a gente sabe que pode dar um próximo passo, não deixa isso apagar. Então, o que eu tenho aqui para quem está aqui até o final? Hoje eu tenho 5 vouchers, tá? Com uma consulta financeira gratuita comigo, tá? Então, quem está aqui até o momento, tira uma foto, né? Ou manda um WhatsApp para mim agora, falando que quer essa consulta. O que é essa consulta financeira? É o quê? É uma conversa, que nem eu falei, sem julgamentos, para mim entender o momento de vocês, o cenário que você está hoje e poder já te dar um direcionamento prático para a sua realidade, porque aqui foi uma parte mais conceitual, né? Não estou conversando individualmente com cada um. Então, hoje, né, eu consigo 5 vouchers, tá? Para os primeiros 5 que me mandarem mensagem. Então, se você está aí, se quiser já ir mandando, já escaneie aqui, quem já tem meu WhatsApp, só me chamar e falar eu gostaria de ter essa consulta. Daí a gente vai marcar, né, conforme a conciliação das agendas, é uma consulta online. Então, os 5 primeiros que me mandar aqui, né, agora eu vou olhar aqui depois que finalizar, eu consigo disponibilizar esse voucher, vou mandar esse voucher para você, para a gente poder fazer esse papo, tá? Então, é um benefício por quê? Porque, né, quem está aqui até agora, quase 9 horas, acabei atrasando um pouquinho aqui, principalmente, gostaria de ter sido um pouquinho mais breve, mas acho que pelo conteúdo, né, um conteúdo bem completo, quis passar o maior número de informações, é merecido, tá? E por que eu limito a 5, tá, pessoal? Por quê? Porque hoje minha agenda, graças a Deus, é cheia. Tenho bastante clientes, tem bastante pessoas querendo conversar. Então, para quem está aqui, que se disponibilizou, que veio aqui, né, que ficou até o final, eu vou disponibilizar esses 5 vouchers. Bacana? Então, pode me chamar os 5 primeiros, com certeza vai ganhar esse voucher aí. Espero que a gente siga aí. Então, muito obrigado, pessoal. Desculpa ter estendido um pouco mais. Aí tem minha rede social, o Instagram e o LinkedIn, tá? Mas se você procurar lá no Google, Leandro Mentor Financeiro, com certeza vai achar outras informações, minhas redes. Muito obrigado mesmo pela paciência, pela oportunidade e parabéns por ter vindo, né, disponibilizar esse tempo aqui para evoluir na sua educação financeira. Ok? Muito obrigado e qualquer coisa, tá? Tem aí meu WhatsApp, a gente vai conversando. Tem minhas redes sociais, é bem bacana, sempre posto conteúdos legais lá, adaptados à realidade aí do nosso Brasilzão. Beleza? Obrigado, até mais, tenha uma boa noite, um bom descanso. Ah, desculpa, alguém tem alguma pergunta? Desculpa, eu tô falando de encerrar aqui, desculpa. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser levantar a mão aqui rapidamente, tá? Aí eu respondo aqui a pergunta, só levantar a mão ou até mandar aqui no chat. Quem tá aqui, né, ainda pode ficar ali mais um minutinho, se quiser fazer a pergunta, aproveita, tá? Mas como eu acabei estendendo, né, talvez todo mundo já tá meio cansado, chama lá no WhatsApp, a gente conversa, tá? Sem problema, a gente bate um papo ali também. E lembrando, 5 vouchers para os 5 primeiros aqui, ok? Muito obrigado pela atenção e não deixe essa faísca se apagar. Divulguem, passem essa informação para outras pessoas, falem mais sobre o tema, que vocês só têm a ganhar com isso. É aquela história, né? Quem ensina aprende 2 vezes. Então esses pequenos passos, esses pequenos conceitos, tentem passar para outras pessoas, que com certeza vai ajudar elas e você mesmo a reforçar todo esse conhecimento. Obrigadão, abraço, até mais. Tenha uma boa noite. Tchau, tchau.